Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 10º capítulo, Ângulos. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Em ângulos, vamos verificar o que é eixo longitudinal, o que é vento relativo, o que é ângulo de atitude, ângulo de ataque, ângulo de stall e ângulo de incidência. Eixo longitudinal, formado por uma linha reta, imaginária, que une o nariz à cauda do avião. Então, olhando na imagem ao lado, o eixo longitudinal parte do nariz e vai em direção à empenagem, à cauda da aeronave. Então, esse eixo é importante para nós definirmos alguns ângulos e até mesmo algumas estabilidades que vamos ver futuramente. Vento relativo, formado pela movimentação de um corpo. Veja que o vento relativo é diferente no caso do próprio vento atuando na atmosfera. Porque o vento relativo ele só vai aparecer no momento em que o corpo estiver em movimento. Então eu costumo dizer em sala de aula o seguinte: se você estiver dentro de uma sala fechada e você começar a se movimentar, começar a correr, um vento vai surgir no seu rosto, mesmo com a sala totalmente fechada, janelas e portas fechadas. Então, esse vento, esse ar que acaba surgindo contra o movimento que você está atuando, nós chamamos de vento relativo. Se você parar, o vento relativo cessa, diferentemente do vento atuante na atmosfera. Então, o vento relativo ele é muito importante, pois vai também definir alguns ângulos. E o que precisa ficar muito claro em relação ao vento relativo? Ele sempre terá a mesma direção e velocidade, porém em sentido contrário ao deslocamento do corpo. Então, se um determinado corpo estiver em movimento, o vento relativo vai atuar na direção exata, na mesma velocidade, porém no sentido contrário. Então veja, vamos olhar aqui na imagem, nós temos ali a letra alfa. O vento relativo está sendo representado pela cor vermelha e o movimento da aeronave representado pela cor roxa. Então veja que o vento relativo ele está no sentido contrário ao movimento da aeronave, na mesma velocidade que esta aeronave está e na mesma direção. Se nós olharmos ali na Bravo, veja que agora a aeronave está subindo, o vento relativo está com a mesma direção e no sentido contrário ao movimento. Na letra Charlie, a aeronave agora está descendo. O vento relativo está na mesma direção, porém no sentido contrário do movimento. Na alternativa Delta, a aeronave está estolando, está caindo a 90 graus no seu eixo. O vento relativo está na mesma direção, no sentido contrário do movimento. Então, é bem simples, objetivo, nós entendermos como surge o vento relativo e qual é a sua direção, velocidade e sentido. O primeiro ângulo se chama ângulo de atitude. Ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e a linha do horizonte. Então, na imagem que nós estamos vendo ao lado, veja que o eixo longitudinal, que vai ligar, uma linha imaginária que vai ligar o nariz à cauda, em relação à linha do horizonte, forma esse ângulo, a partir de onde o nariz esteja apontando para cima, em relação à linha do horizonte, ou descendo em relação a essa linha do horizonte, a qual surge o ângulo de atitude. Então, se o nariz estiver na parte superior em relação à linha do horizonte, o ângulo de atitude é positivo. Se o eixo longitudinal coincide com a linha do horizonte, o ângulo de atitude é nulo. Se o eixo longitudinal estiver abaixo da linha do horizonte, o ângulo de atitude é negativo. Um segundo ângulo é o ângulo de ataque, ângulo formado entre a linha de corda
e o vento relativo. O ângulo de ataque ele pode ser representado pela letra grega alfa. Então, nesse caso, o ângulo de ataque ele vai aparecer em relação à linha de corda, que liga o bordo de ataque com o bordo de fuga, em relação ao vento relativo. Aqui precisa tomar o devido cuidado, por quê? Se nós verificarmos somente aonde está a posição da aeronave, o vento relativo ele vai atuar no sentido contrário. Então, nesse caso, como a corda ela está inclinada para cima, está ocorrendo a atuação do vento relativo no sentido contrário. Só que na imagem a gente pode verificar que o vento relativo está atuando não somente no sentido em que a linha de corda está inclinada, mas sim no sentido longitudinal. Por quê? Justamente porque a asa, esse perfil, está em movimento horizontal também. Porque se a gente fosse verificar isoladamente, a gente poderia dizer que seria um foguete subindo verticalmente. Aí sim, a atuação desse vento relativo seria exatamente no sentido oposto ao movimento. Agora, verificando todo o sistema, o vento relativo vai atuar com esta corda, com esse perfil subindo no sentido contrário, só que também como esse perfil está em movimento horizontal, está se deslocando, o vento relativo também vai atuar desta forma. Então, nas perguntas de prova, você precisa analisar, ver o que ele está te perguntando, se é um movimento horizontal ou não, mas normalmente o que ele vai te perguntar é qual é o sentido em relação ao corpo que esteja subindo, ou ao corpo que esteja descendo, ou ao corpo que esteja em seu movimento retilíneo uniforme, no vento cruzado. Então, nesse caso, você analise isoladamente. Caso ele coloque outras informações, é necessário fazer essa veturação. Mas no caso, a maioria das perguntas sempre está relacionado a qual é a posição em que a aeronave se encontra e qual é a posição do vento relativo. Então, se a aeronave estiver subindo, o sentido é descendo. Se a aeronave estiver descendo, o sentido do vento relativo é subindo. E assim por diante. Ângulo de stall. Perda súbita de sustentação, geralmente provocada por baixa velocidade ou ângulo de ataque acentuado. É também conhecido como ângulo crítico. Pode ser também chamado de ângulo de sustentação máxima. Olhando na imagem, veja, na parte superior, nós temos um fluxo laminar, um fluxo organizado. Na medida em que esse perfil vai aumentando o ângulo de ataque, o ar vai tendo uma dificuldade maior de aderir sobre essa superfície. Porque além do vento relativo, que está no sentido contrário ao perfil que está subindo, nós temos o movimento horizontal da aeronave. Então, quanto maior for esse ângulo de ataque, mais resistência o ar vai encontrando, esse fluxo de ar vai encontrando. E, consequentemente, a velocidade desse fluido vai diminuindo, fazendo com que o ar esteja cada vez mais desorganizado, tornando-se um ar turbilhonado ou turbulento. E vai ser justamente na parte do extradorso, aonde a sustentação é gerada. Então, quando ocorre essa desorganização, nós estamos no ângulo de stall. Ou seja, se o piloto, se a aeronave, se esse perfil, ele aumentar mais um pouco esse ângulo de ataque, a aeronave estola, porque vai cessar a velocidade, e aí, como a gente já viu no Teorema de Bernoulli, se houver uma diminuição dessa velocidade, a pressão estática, a pressão atmosférica é muito maior. E como a gente sabe que nós estamos mergulhados dentro da atmosfera, a pressão atmosférica vai jogar a aeronave para baixo. Então, o ângulo de stall é justamente o ponto em que, se esse ângulo inclinar um pouco mais, ele entra no estado de stall. Por isso que ele chama de ângulo crítico ou ângulo de sustentação máxima. Ângulo de incidência, formado entre a corda e o eixo longitudinal.
ele é classificado como ângulo fixo. Ou seja, ângulo fixo é no momento em que a estrutura, o projeto da aeronave foi construído e foi adicionado esse ângulo na aeronave. Então, em voo, não será possível alterar esse ângulo de incidência. É somente com a aeronave no hangar, na manutenção, que será possível fazer essa mudança ou mudar o projeto da aeronave. Mas em voo, o ângulo de incidência ele será fixo, não será possível ser alterado pelo piloto. Diferentemente dos outros ângulos, o ângulo de ataque, o ângulo de atitude e o ângulo de stall, eles podem ser alterados pelo piloto, para mais ou para menos. Ângulo de incidência é somente na bancada, em solo, na manutenção. Com isso, finalizamos o nosso 10º capítulo. Até a próxima!